Vou chamar ao palco os nossos participantes da terceira mesa do dia, começando pela vice-presidente de Investimentos e Hidrogênio Verde da AB Solar, Camila Ramos. Camila é diretora e fundadora da Cela, com experiência de 19 anos no setor de energia renovável, incluindo bioenergia, energia eólica e solar voltaica, assessorando seus clientes com inteligência de mercado de energia renovável, regulação, Project Finance e M&A. Camila tem um mestrado e bacharel da London School of Economics and Political Science. E antes de fundar a Cela, Camila foi Country Manager e chefe de pesquisa para a América Latina da Bloomberg New Energy Finance, onde ela assessorou clientes com pesquisas e análise dos setores e mercados de energias renováveis e tendências na região. A Camila também foi gerente de marketing e comunicações da ERB, trabalhou como consultora da PricewaterhouseCoopers, com foco no agronegócio, e dirigiu a área de pesquisa de bioenergia da Infinity Bioenergy no Brasil. Eu convido agora o Country Manager da Fortescue Future Industry, o Luiz Viga. Por favor, Luiz. Ele tem 20 anos ou mais de experiência em operações, planejamento estratégico, engenharia, gestão, desenvolvimento e execução de projetos complexos em diferentes segmentos e indústrias, com forte exposição internacional. Gerenciou projetos em diversos países, liderando equipes multiculturais. E antes de assumir a liderança da Fortescue no Brasil, ele foi diretor executivo de projetos para a América Latina, na General Electric Oil and Gas e na GE Renewable Energy. Tem extensa formação executiva internacional, com destaque para Rice Executive MBA no Texas, Leading Strategic Operations no MIT, Advanced Negotiations por Harvard e Machine Learning in Business também no MIT. E agora eu chamo o CEO da Comerc Eficiência, o Marcel Aratz. O Marcel é graduado em Administração de Empresas pela PUC do Rio, conta com 19 anos de experiência no mercado de energia e eficiência energética, tendo passagens por empresas como Escopower, Voltalia do Brasil e Denergy. Fundador da Comerc Eficiência em 2015, também foi cofundador da Micropower Comerc, empresa do Grupo Comerc de soluções em armazenamento de energia em baterias. Agora, quero convidar o diretor de operações para a América Latina da Atlas Agro, Rodrigo Santana. Rodrigo é um executivo com mais de 20 anos de experiência, sendo 17 anos dedicados à indústria de fertilizantes. Ele atuou em grandes multinacionais do setor e liderou programas de excelência operacional em plantas de fertilizantes em diferentes processos, tais como produção de amônia, nitratos, NPKS e unidades de mistura. Tais programas foram implementados em diversos países. Falamos, então, de Holanda, de Finlândia, Alemanha, Colômbia e Brasil. O Rodrigo é formado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco, além de ser pós-graduado em Logística Empresarial pela FAI Business School e Lean Manufacturing pela PUC do Paraná. Ele possui ainda um MBA pela Alliance Manchester Business School do Reino Unido. A todos, muito obrigada pela presença. Nós vamos assistir um vídeo dos patrocinadores, eu acredito que fique para depois, pessoal da técnica. Mas agora vem um vídeo enviado pelo diretor de Assuntos Internacionais da German Solar Association, o David Weidepool. Hello from Berlin. This is David Weidepool from the German Solar Association. We are AbSolar's sister organization and long-standing partner in Germany. You might be familiar with the concept of renewing your vows, and last summer I was lucky to be able to renew our partner agreement at Intersolar Europe, together with you, Ronaldo Kolosuk, the president of your association. Wow, it's been 10 years. Can you believe it? I heard through the grapevine that in the beginning of our cooperation, you were taking many clues from us. And I can now tell you that we are learning a lot from you. So generally, this has been very fruitful these 10 years, and a friendly cooperation and lively exchange of knowledge and also business, of course. Members of both of our association benefit from the experience shared by our two association teams. In the future, we would like to expand that cooperation,
new business areas are what we are looking at together. Green hydrogen, to name one, agri-photovoltaics, and of course, electromobility. I think they're relevant in both markets to different degrees, of course. And our aim is, we're business associations, opening additional business opportunities and new cooperation opportunities. After all, your market in Brazil, it's really, really booming and is highly interesting for our member companies. And I think in turn, the German market at the moment is just as flourishing. Here's a fact. In just 9 months, we built 10 gigawatts of PV, more than 800,000 systems this year alone, and the year is not over yet. So we hope our market is also attractive to your companies. The same applies to the cooperation between the businesses themselves as much as the associations. Together, we are strong and we can work out beneficial projects. I wish you a really good and fruitful and successful meeting in what is certainly better weather than what we are experiencing at the moment here in Germany. And I would be very delighted to see you next year, maybe at Intersolar Europe in June or at Intersolar Sao Paulo in late August 24. Dear Rodrigo, dear Absolar team, dear Absolar member companies, many thanks for our sunny cooperation, and we are looking forward to the upcoming opportunities to see you, business opportunities, to do project. Thank you so much from Berlin, David Wedepol and the whole team from the German Solar Association. Vamos começar então agora, liderado pela Camila Ramos, vice-presidente de Investimentos e Hidrogênio Verde da AB Solar, o nosso debate. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro aqui nosso time de feras que sabem muito de hidrogênio verde e seus derivados. São algumas das pessoas que eu conheço aqui no Brasil que mais têm experiência nesse setor e convidei pessoas que estão atuando em segmentos diferentes no hidrogênio verde. Então, acho que vai ser um debate bastante interessante que a gente vai ter nessa próxima hora. Eu queria agradecer a AB Solar pelo convite e também queria dar boa tarde a todos vocês que estão aqui firmes e fortes depois do almoço no segundo dia de evento. Esse tema de hidrogênio verde, né, acho que um dos temas que a gente mais ouve falar hoje no setor, né, de energia solar, né, por conta de todo o potencial aí do hidrogênio verde e o impacto, né, que a gente já está tendo e vai ter no setor solar fotovoltaico por conta do hidrogênio verde. Então, eu acho que é muito legal ter, né, eles aqui para tirar dúvidas de vocês. Então, o QR Code que vocês conseguem ver aí na tela, quem quiser ir mandando perguntas, no final do painel, se tiverem perguntas de vocês, a gente vai responder, tá bom? A dinâmica desse painel aqui, eu quis fazer algo mais dinâmico, né? A gente não vai ter apresentações em PowerPoint, nem eu, nem nenhum dos debatedores aqui, mas eu trouxe muitas das perguntas que a gente recebe muito de gente de fora do setor, né? De gente do setor fotovoltaico, mas também dentro do, né, que já atuam no segmento de hidrogênio verde, né? As oportunidades e as dificuldades que esses investidores, essas empresas estão passando hoje, né, no desenvolvimento dos seus projetos. Tá? E eu também queria pontuar que todos vocês, né, todos nós, a gente tem ouvido muito falar sobre hidrogênio verde, especialmente nos últimos 3 anos, e não é por acaso. Né? Assim, a minha leitura, e aí depois, né, se vocês aqui do painel quiserem complementar esses motivos também, mas um deles, que eu acho que é muito importante, é todo o potencial, né, que o segmento de hidrogênio verde traz na viabilização de metas, de atingimento de metas de carbono zero até 2050, porque o hidrogênio verde ele tem ele oferece a possibilidade de descarbonização de setores que são de muito difícil descarbonização no mundo, né? São setores diversos, né? Então, aqui a gente tem o Luiz Viga, por exemplo, da Fortescue,
que está olhando muito, né, e trabalhando no setor de hidrogênio verde, mas olhando o mercado de exportação. Né? O Brasil vai produzir muito hidrogênio verde, não para o mercado interno, mas também não só para o mercado interno, mas para exportação. Né? A gente tem aqui outro representante que também representa um desses setores com grande potencial para o hidrogênio verde, que o Rodrigo Santana está representando aqui na Atlas Agro, que é de fertilizantes. Né? E também o Marcel Haratz, da Comerc Eficiência, né? Que também está olhando diversos setores. Eu quero conhecer um pouquinho até mais dos projetos que ele está trabalhando, mas também outros segmentos, como o aço verde, né? O hidrogênio possibilita a descarbonização do setor de siderurgia, que é um setor que é um dos que mais emite, se eu não me engano, alguma coisa como 7%, responsável por 7% das emissões de CO2 do planeta. Né? Outro potencial uso muito importante é o combustível de aviação, né? É um setor que representa... O setor de aviação representa por volta de 2% das emissões globais de CO2 e também não tem muita alternativa para descarbonizar. Né? Então, o hidrogênio verde entra aí como uma alternativa para a produção de SAF, por exemplo, que é o combustível de aviação avançado, né? Entre outros que a gente vai falar aqui. Tá? A gente também tem ouvido muito sobre hidrogênio verde, especialmente nesses últimos anos, porque a gente tem ouvido muitos anúncios, né, de projetos, vocês têm lido aí nas notícias, a gente tem acompanhado, anúncios de projetos pelo Brasil e pelo mundo. Né? No mundo já foram mais de não me lembro, 1.000 e tantos projetos, que foi um estudo do ano passado na McKinsey, já anunciados pelo mundo. Não sei se alguém aqui sabe esse número mais ou menos, mas mais de 1.000 e alguma coisa. Aqui no Brasil, na Cela, a gente fez um levantamento, a gente conseguiu levantar 54 projetos anunciados de hidrogênio verde no Brasil, que é bastante. Né? A gente também tem ouvido o quê do setor, né, que a gente vai falar aqui bastante? A gente tem ouvido debate sobre cores, né? Eu estou usando o termo aqui, hidrogênio verde, bem... que é o nome aqui do nosso painel. Né? Então, a gente ouve muito, mas tem o verde, tem o cinza, tem o azul, tem o musgo. E também o debate se esses termos utilizados e definições de cores são os mais apropriados, uma vez que eles falam, eles separam, né, tecnologias, rotas e fontes, né, que são utilizadas, mas muita gente acredita que não é a melhor forma, né, mais técnica de definir o hidrogênio, talvez de baixo carbono ou renovável, que é aquele que promove a redução de emissão. Né? E a gente aqui do setor solar, o Rodrigo Sauer não está aqui, mas eu sempre falo isso, eu falo que o hidrogênio verde é o termo equivalente que a gente tem da placa solar. Né? Quem trabalha no setor e é técnico do setor não gosta muito do termo da placa solar. Né? A gente fala de módulo e tal, mas o termo que pegou mesmo para a população é a placa. Né? E aqui é o termo que pegou, realmente, é o hidrogênio verde. Mas se a gente for falar de hidrogênio verde, é só uma rota específica, que é a eletrólise, né, a partir de fonte renovável, como é a eólica e a solar. Mas tem outras rotas. Outra coisa que a gente ouve bastante, que vocês vão se estar familiarizados, é também o tamanho, né, dos projetos que são anunciados. Então, só para a gente que trabalha aqui no setor de energia, um projeto de hidrogênio, né, do tamanho dos projetos que estão sendo anunciados, porque tem que ter escala para ser competitivo, a gente está falando aí de uma capacidade instalada de energia renovável de 1 giga para um projeto. Tá? Imagina 54 projetos. Então, a expectativa é que, se o Brasil for atingir, né, o potencial que ele tem de produção de hidrogênio verde para o país, mas também para exportação, a gente tem a possibilidade de duplicar a matriz elétrica brasileira, que a gente está aí nos 190 e alguma coisa giga de capacidade instalada, só com energia renovável para fazer hidrogênio verde. Né? Só para dar uma ordem de grandeza aqui, por que todo esse interesse nesse setor. Tá? Então, a gente convidou, né, esses 3 feras aí do setor para debater com a gente. Eles estão desenvolvendo projetos reais, né, de hidrogênio verde no Brasil. Eles vão discutir com a gente as oportunidades, os desafios que eles estão tendo aqui no setor. Eu mesma estou bastante envolvida no setor de hidrogênio verde há exatos 3 anos.
né, a gente, como Cela, né, como a empresa de consultoria, que eu trabalho em diversos projetos de hidrogênio para investidores no setor, inclusive com alguns que estão aqui com a gente hoje. Na Cela, também no site da Cela, vocês conseguem ver a gente até produziu um índice que a gente vai atualizar cada 6 meses do custo de produção, o custo nivelado de produção do hidrogênio verde em 6 estados do Brasil, né, que a gente chamou LCOH. Vocês conseguem ver lá no site da Cela. E aqui na Besolar, eu estou muito envolvida, eu sou vice-presidente de hidrogênio, né? A gente criou essa vice-presidência há exatos 1 ano, oficialmente, no Estatuto da Besolar. Antes eu era vice-presidente de financiamento, hoje eu agrego financiamento, né, e hidrogênio verde, por conta da importância que o segmento de hidrogênio verde vai ter para o nosso setor de energia solar fotovoltaica e o interesse que os nossos associados têm nesse tema. E na Besolar eu tenho trabalhado muito ativamente junto com vários membros da equipe da Besolar e outros conselheiros e coordenadores na Besolar, em articulação entre associados e governo, né? A gente tem feito muita reunião de articulação aí, e debates no Executivo, com o MME, com o MDIC, com Fazenda, com o Ministério do Meio Ambiente, além de ter participado, né, ativamente, acho que todos nós aqui que estamos aqui nessa mesa também, e alguns de vocês provavelmente que estão assistindo, participamos das audiências públicas que tiveram da Câmara dos Deputados na Comissão de Transição Energética e Hidrogênio Verde, que apresentou, né, o texto base do projeto de lei, né, do hidrogênio no Brasil, e inclusive a gente teve uma aprovação aí de um texto editado na Câmara dos Deputados na semana passada, e vai ser um tema que a gente vai debater aqui, tá? A Besolar contribuiu individualmente, né? Então os associados mandaram contribuições, então a gente tem contribuído bastante para esse debate como associação, mas e também em parceria com a Abeólica, com a HK Rio e com a Biogás, a gente tem uma parceria que chama o Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável, onde a gente traz diversos agentes, diversas associações e governos para de uma forma organizada e mais forte, buscar aí o que a gente precisa para implementar e dar esse empurrãozinho inicial aí para o nascer do setor efetivamente forte e competitivo de hidrogênio verde aqui no Brasil. Tá? Então, vou começar o debate, falei bastante. Eu queria convidar vocês, né, nossos 3 debatedores aqui hoje, cada um, talvez começando aqui com o Luiz, que já está sentado do meu lado, para falar um pouquinho, por favor, sobre qual é hoje a sua atuação no setor de hidrogênio verde, né, e das organizações que vocês também representam e os projetos que vocês estão, né, desenvolvendo aqui no Brasil. Então, vou começar com o Luiz, falar sobre a Fortescue, falar sobre a BIV também, acho que vai ser bem importante, e o projeto de vocês de hidrogênio verde aqui no Brasil, que eu entendo que é provavelmente o projeto de larga escala, assim, de grande escala, mais avançado que a gente tem no Brasil. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui depois do almoço. É sempre uma hora mais complicada, né? Então, tem cafezinho aí atrás para todo mundo, tá? Bom, obrigado, Camila. Obrigado, a Besolar. Já é a minha 3ª vez aqui na Besolar, né? E esse tema cada vez mais vai evoluindo. E a recorrência na Besolar é porque o hidrogênio é irmão da solar, é irmão da eólica. Ele depende da renovável. 70% do custo, né, e até a própria, vamos dizer assim, a parte ética do hidrogênio verde é porque é de renovável, é porque é descarbonização, né, é para poder mudar o mundo, ou pelo menos mudar o mundo, não, tentar manter o mundo vivo, né? A gente passou, talvez não perceba toda hora, mas São Paulo acabou de bater o recorde histórico de temperatura, né? Acho que 38 graus, acho que até passou 39 outro dia. Isso foi há 2 semanas atrás. Rio de Janeiro também bateu o recorde de temperatura. Amazonas, a maior seca registrada na história, né? No norte de Minas, também o maior o calor também. Está tendo inundação, está tendo... em outros lugares do mundo, nevasca. Quer dizer, o mundo está imprevisível. Então, o hidrogênio verde, as renováveis, elas vêm para conseguir, ou pelo menos parar essa mudança climática. Hoje mesmo saiu um relatório muito
extenso na COP28, estava sendo anunciado hoje, para o caminho que a gente está indo, que é um caminho de morte mesmo do planeta. Então, a gente tem que sempre se lembrar que, quando a gente está na solar, o que a gente tem o econômico tem que ser a base para andar, mas a gente só tem um planeta, né? E se a gente não tomar atitude aqui, o mundo vai sofrer. Na verdade, a gente já está sofrendo as consequências. Bom, aqui eu represento a Fortescue. A Fortescue é uma empresa australiana, é a 4ª maior mineradora de ferro do mundo, e decidiu, há 4 anos atrás, a embarcar na história do hidrogênio verde e mundial. Então, a gente foi em mais de 100 países, visitou, entendeu cada país, e elegeu, depois dessa long story short, né, fazer uma história curta, a gente elegeu o Brasil como um dos principais lugares para fazer hidrogênio verde. E por que o Brasil? Porque a gente primeiro, tem uma vocação de renovável, e renovável é uma realidade, né? Estamos aí com mais de 60, provavelmente daqui a pouco 70 gigawatts de eólica e solar. Foi colocado isso nos últimos 20 anos. Então, isso confere experiência para o Brasil para fazer. A gente ainda tem uma escala muito enorme para se explorar. A gente tem energia barata, né? E a gente tem uma certa segurança jurídica também, os contratos. É claro, a gente sempre está falando, tem os riscos e tudo, mas comparado com outros lugares, com alguns lugares do mundo, aqui tem uma segurança jurídica. A questão do financiamento também. Os bancos olham para o Brasil em relação a financiamento com bons olhos, principalmente financiamentos verdes. Então, o Brasil, a gente tem o Sistema Interligado Nacional, né, que nos permitiu passar uma seca histórica sem ter um blackout. Quem estava lá no início dos anos 2000 sabe que as empresas tiveram que fechar por causa de blackout, né? Então, tem muita coisa boa no Brasil. Acho que se tem alguma coisa para a gente se orgulhar no Brasil, é a indústria de renováveis. E o hidrogênio verde surge como uma possibilidade de você agora não só utilizar no Brasil, mas utilizar para o mundo inteiro. Porque se a Alemanha está nevando lá, significa que não tem sol, não dá para captar. Aqui no Brasil, você basicamente, no Nordeste, você capta o ano inteiro. Então, o Brasil tem vantagens aí comparativas para esse mercado. Falando agora de Fortescue, rapidamente, vou passar aqui para os meus colegas, a Fortescue está bem adiantada num projeto aqui no PCEM, estamos fazendo estudos de viabilidade, como vocês conhecem. É um projeto que pode chegar até 2,3 gigawatts de instalados de eletrolisador, significa 6 a 7 gigawatts de solar, se a gente for pegar um fator de capacidade de 30% só nesse projeto. E tem mais outros 50 e tantos projetos aí, alguns de menor escala, outros de escala parecida, mas a ideia é que você tenha uma quantidade de demanda de energia que vai ser muito maior que o PIB. Aí se encaixa a solar, né? Então, a solar hoje, se faz X, pode fazer 2X ou 3X por ano. Então, aqui, para quem está no solar, investimento em solar significa emprego, investimento, tecnologia. Tudo isso pode trazer o hidrogênio verde, porque a gente não fica só dependente do nosso PIB. Na verdade, a gente pode exportar essa energia na forma de hidrogênio verde. Em relação ao PIB nacional, ele tem uma complementariedade, o hidrogênio, com os nossos principais produtos. Quais são essas complementariedades? E eu vou deixar o Rodrigo falar mais aí, mas o primeiro é o agro, né? O agro é a grande fonte de riqueza, a gente importa 90% de fertilizantes. Então, com hidrogênio verde, você pode fabricar o fertilizante nitrogenado. E vou deixar o Rodrigo falar o restante, ele conhece muito bem a história, muito melhor do que eu. Você também pode fazer o aço verde. Então, a gente é grande. A Fortescue é a 4ª maior do mundo. Quem é a 3ª? É a Vale. A Vale pode produzir aqui um minério verde, né? Então, é agregar valor ao produto nacional. Então, você cresce o PIB. Quando você cresce o PIB, você acrescenta arrecadação para o governo tem dinheiro para fazer mais investimento, e da onde vem esse crescimento necessita de mais energia. Você coloca mais energia. Então, essa é a parte da Fortescue. E aqui eu represento, estamos com 3 representantes da ABIV, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde, no qual são grandes empresas que resolveram se juntar, e até muita parceria com a B Solar também aqui, porque somos irmãos.
para poder fomentar essa indústria no Brasil, que se tem uma indústria que o Brasil tem vocação é de renováveis. Então, a gente pode tanto utilizar para o nosso mercado nacional como para exportar. Então, é essa a ideia, a gente conseguir fomentar. Agora, essa indústria é uma indústria nova. Do mesmo jeito que a solar e a eólica precisaram de um empurrãozinho lá atrás, essa indústria precisa também. Agora, a grande história, a história de sucesso, e está aqui, vocês da Solar, Camila e tudo, que podem comprovar, né, não é algo novo, depois que você coloca isso, vira uma história de empregos, de crescimento, né, de pertencimento, né, e tudo com uma boa causa. Então, é esse o caminho que a gente procura levar. Legal, obrigada, Luiz. Concordo plenamente com você e complementando, né, o que você falou, eu trabalho há 20 anos com renováveis, né? Eu tenho falado isso muito porque as pessoas gravam, né? E é fato. Eu comecei a minha carreira trabalhando no setor de bioenergia, açúcar e álcool, etanol. A gente teve o Proálcool na década de 70. Foi aí, com esse programa de incentivo, que a gente, né, deslanchou o setor de etanol no Brasil. E hoje, extremamente competitivo. A gente teve, no início dos anos 2000, o Proinfa, né, onde a gente teve os primeiros projetos aí de eólica, PCH gás, biomassa, né? A gente teve os leilões de reserva para eólica e para solar e geração centralizada. A gente teve a 482, a 687 para GD, né? E não vai ser diferente com o hidrogênio. A gente também precisa, então concordo com esse último ponto que você trouxe também, Luiz, muito importante. Obrigada. Agora eu vou passar para o Marcel. Marcel, e os projetos da Comerc? Né? Entendo que vocês até têm mais de um, né? Se eu não me engano. Você pode contar um pouquinho como é a atuação da Comerc Eficiência nesse segmento de hidrogênio verde? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela Bessolar. Bom, a Comerc, rapidamente, é um grupo que existe há mais de 20 anos já no Brasil. Hoje nós somos a maior plataforma de descarbonização no Brasil para clientes comerciais e industriais, desde geração de energia, comercialização de energia, gestão de energia no mercado livre e, dentro da Comerc Eficiência, que fica, enfim, eu sou responsável, a gente tem eficiência energética, hidrogênio verde e telemetria. Então, a gente tem um olhar para hidrogênio verde para dois lados, né? O lado de exportação, temos hoje um projeto em desenvolvimento no Porto do Pecém, ao lado do meu vizinho, também com foco em exportação, em fase de licenciamento avançado, previsão de terminar o licenciamento ambiental já para ter licença prévia no primeiro semestre do ano que vem. Mas a gente tem olhado muito para o mercado doméstico, para o mercado interno, tanto em projetos de pequeno porte, né? Na verdade, no hidrogênio nada é muito pequeno, né? Então, são projetos aí de 20 milhões de reais, 30 milhões de reais para a produção de hidrogênio dentro de indústrias, como projetos de médio e grande porte para o mercado interno também. A Camila tinha colocado aqui, né, assim, quais são os mercados que a gente tem olhado aqui no Brasil. Obviamente, o de fertilizantes é um deles, mas vidro, né, os fabricantes de vidros planos, nos seus fornos, além de um grande consumo de gás natural, que a gente pode avaliar no futuro a substituição do gás natural por hidrogênio, eles consomem um pouco de hidrogênio no processo, né, enfim, um processo técnico dentro do forno. A indústria alimentícia, além das gorduras hidrogenadas, você tem também algumas indústrias que utilizam o hidrogênio como matéria-prima. E eu trouxe aqui um tema interessante, que é de transporte. Muita gente pergunta, né, mas o carro vai ser elétrico, vai ser hidrogênio, o caminhão, a locomotiva, o navio, ele vai ter que ser descarbonizado, isso é um fato. Se a gente vai descarbonizar ele, porque a gente vai usar hidrogênio verde com CO2 biogênico para produzir um e-combustível, né, um combustível renovável, que vai ser o metanol, vai ser o diesel verde, ou vai ser um outro combustível, a gente não sabe. Mas que ele vai precisar ser descarbonizado e que o hidrogênio tem um papel relevante nisso, sem dúvida alguma. A gente já tem hoje projetos de hidrogênio para a indústria de transporte pesado. Então, aqueles grandes caminhões fora da estrada que
já tem tecnologia no mundo para converter esse caminhão fora de estrada de mineração de diesel para hidrogênio. Lembrando que o caminhão fora de estrada, na verdade, ele é elétrico. Ele tem um motor a diesel que gera energia para os quatro motores independentes das rodas, né? Normalmente é assim. Então, é uma tecnologia de você substituir o motor a diesel com um gerador a diesel e botar uma célula combustível. E aí, até para passar a palavra para o Rodrigo, eu falei no ano passado, num evento, no início desse ano, de transporte, e a gente levou um número bem simples. A gente comparou o Renault Kwid, que é um carro 1.0 com um consumo de gasolina por quilômetro rodado muito bom, né? 14, 15 km por litro, versus o Toyota Mirai. O Toyota Mirai é um dos carros a hidrogênio que já estão disponíveis para venda, pelo menos na Europa. A gente pegou o nosso projeto mais caro de hidrogênio e duplicou o preço. E o Toyota Mirai, por quilômetro rodado, é mais barato do que o Renault Kwid por gasolina. Então, assim, então por que não tem um monte? Porque você tem que distribuir, né? Então, você não vai conseguir, do dia para a noite, ter uma série de estações de recarga de carro a hidrogênio. E novas tecnologias estão saindo lá fora para recarga rápida de hidrogênio. Isso é interessante, né? Eu soube disso pela primeira vez, como sendo na Coreia do Sul, que você chegava com uma moto elétrica, pegava a sua bateria que tinha descarregado, colocava num dispenser, pegava a sua bateria nova, já recarregava. Você não precisava ficar lá carregando. E já tem agora na China garrafinha de hidrogênio para você substituir no seu carro. Então, assim, a certeza que a gente tem é que vai ter mais tecnologia que a gente não está vendo, né? E que, vou dar um outro exemplo. Eu tive uma reunião essa semana com uma empresa chinesa que está fazendo hidrogênio sólido em pastilha, que você joga na água, ele fica efervescente e o hidrogênio borbulha. E a China já está usando isso para substituir carvão nas térmicas a carvão, em P&D. Então, assim, de novo, não temos a menor ideia do que vai acontecer no futuro, mas o hidrogênio é parte fundamental disso. Obrigada, Marcel. Acertei em chamar o Marcel também, né? Porque muito legal ouvir que vocês estão olhando diversos usos, né? Então, é bom aqui para abrir a cabeça de todo mundo e mostrar, né, as possibilidades aí fora também do mais comum que a gente tem ouvido mais recentemente, né? Então, obrigada, Marcel. E também queria agora percebi, né? Até para mostrar, porque muita gente do setor solar me pergunta onde que eu posso entrar na cadeia, como e tal, né? E a gente consegue ver aqui, né? Uma empresa mineradora, né, que tomou a decisão de entrar nesse segmento de hidrogênio. Aqui um representante de uma empresa, né, de geração de energia, comercialização de energia, que também, né, decidiu entrar como investidor no setor. E agora uma empresa, né, com foco em fertilizante também, que decidiu entrar no setor, mostrando aí, né, as diversas possibilidades. Então, eu vou passar a bola aqui agora para o Rodrigo. Rodrigo, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a Atlas Agro e o projeto que vocês estão fazendo lá em Uberaba? Claro. Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer realmente estar aqui. Obrigado a Bessolar e a Camila pelo convite. Falar um pouco sobre o início, um pouco da Atlas Agro. Acho que é super relevante. A Atlas Agro é uma empresa relativamente jovem. Mas ela vem, basicamente, a gente falou, ela é uma empresa jovem, mas ela vem com mais de 20, 30 anos, né, de experiência na indústria de fertilizantes, porque, realmente, ela foi fundada por executivos com ampla experiência nesse setor, a nível globalmente, e, obviamente, tem adicionado executivos com a ampla experiência, tanto na parte de operação de plantas de fertilizantes nitrogenados no mundo, como de construção de plantas desse tipo com grandes EPCistas. É uma empresa europeia, com a nossa sede hoje na Suíça. A gente tem um escritório de projetos, onde faz o nosso desenvolvimento dos projetos junto com o nosso EPCista local, lá na Espanha, em Madrid. E a gente tem, basicamente, 2 mercados iniciais que a gente está almejando, que eu vou falar um pouco mais na frente, que é Brasil e Estados Unidos. Mas, quando a empresa foi criada, existia uma certa indignação com o status quo, né? Porque a gente vinha da indústria de fertilizantes nitrogenados e, como a Camila comentou, esse é um setor realmente de difícil abatimento das reduções,
da pegada de carbono do CO2. Talvez não todos vocês aqui saibam, mas a indústria de fertilizantes nitrogenados ela é responsável por 2% das emissões globais de CO2, o que é muita coisa. É praticamente, como a Camila comentou anteriormente, é do tamanho da indústria global de aviação de CO2 equivalente sendo emitidas anualmente para a atmosfera. Então, a empresa foi criada, a gente precisa fazer alguma coisa. Acho que o Luiz comentou um ponto muito importante, né, das mudanças realmente que já estão acontecendo, sendo perceptíveis na natureza, e a gente está numa emergência climática. Mas parece que a gente ainda está meio difícil ainda caminhar com algumas coisas que a gente escuta. Então, a gente precisava fazer alguma coisa no setor, a gente não via a velocidade que a gente almejava e a gente precisa ter uma forma diferente. Então, a gente pensou várias formas. Então, isso já foi estudado, a empresa relativamente já foi pensada já há alguns anos de como fazer uma forma diferente. E uma forma realmente de fazer é produzir ela com 0 carbono de emissões, utilizando basicamente hidrogênio renovável, aonde inicialmente a gente tem países com boa disponibilidade de energia renovável, como o Luiz explicou muito bem, que é o caso do Brasil. Então, a gente hoje tem 2 projetos em andamento anunciados. Nós temos um projeto nos Estados Unidos, no estado de Washington, na cidade de Richland. Esse projeto ele já está no final do que a gente chama de projeto detalhado de engenharia, o FEED. A gente, mais ou menos mais 2 meses, a gente está terminando ele e a gente já vai tomar a decisão final de investimento para a construção da planta nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente anunciou, o ano passado, a nossa primeira fábrica aqui, que vai ser em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Minas Gerais, como vocês sabem, é um dos maiores produtores de energia solar do Brasil todo e não é à toa também que esse foi um dos motivos também da gente ir para lá, obviamente alinhado à demanda e, obviamente, a outros pré-requisitos do projeto. Então, basicamente, o que a gente vai fazer, como é que a gente se conecta com hidrogênio, né? Hoje, a indústria de fertilizantes nitrogenados utiliza carvão ou gás natural, mas ela não utiliza como energia. Na verdade, a gente precisa do hidrogênio, porque ele é um insumo da nossa matéria-prima-chave para produzir o fertilizante nitrogenado, que alguns dos senhores já devem ter ouvido falar, que é a amônia. Então, obviamente, hoje se fala muito em amônia como vetor energético, mas hoje a grande parte da amônia produzida no mundo, a grande maioria é para a produção de fertilizantes nitrogenados. Ele é a matéria-prima básica para a gente produzir fertilizantes nitrogenados. Mas a amônia, basicamente, não quero entrar muito na parte química aqui, ela é uma molécula que é nitrogênio com hidrogênio. O nitrogênio a gente absorve do ar, né? 78% do que está aqui é nitrogênio. E o hidrogênio, hoje, atualmente, ela vem do carvão ou do gás, que é um hidrocarboneto. E aí, o que é que as empresas atuais fazem? Elas coletam esse hidrogênio e o que é que faz com o carbono? Solta na atmosfera. A gente vai fazer diferente, a gente vai utilizar água. A água não tem carbono, a gente vai pegar esse hidrogênio da água, a gente vai, junto com o nitrogênio do ar, formar amônia. Então, a gente vai ter uma produção de hidrogênio dentro da nossa planta e de amônia também, mas o nosso foco, o nosso core business é o fertilizante nitrogenado. Então, eles são basicamente os insumos que a gente precisa dentro da nossa planta de uma forma integrada e verticalizada para produzir o fertilizante nitrogenado final para o agricultor brasileiro. E, obviamente, quando a gente fala de fertilizante, a gente está falando do agro e, obviamente, eu não preciso comentar todo brasileiro a importância realmente que o agro tem no país e no PIB brasileiro, né, que é a maior relevância que tem hoje. Então, o potencial é gigantesco, relacionado não apenas a essa primeira planta que a gente vai fazer em Uberaba, mas a outras também no futuro. Obrigada, Rodrigo. E muito interessante mencionar também, acho, né, que nesse setor de fertilizante, a gente aqui, todo mundo sabe, né, Brasil, mega potência do agronegócio, né, seja para a produção de alimentos para o Brasil, mas também para a exportação. E o Brasil, né, como o Rodrigo mencionou, depende de fertilizante importado, né? Eu estava lendo uma notícia faz o quê? Umas 3 semanas atrás, que acho que tinha sido só contratado, acho que 30% do fertilizante necessário, ou faltava 30% do fertilizante necessário para a safra atual, né? Que não tinha fertilizante. Bem rapidamente, esse é um grande problema, porque hoje mais de 90% do fertilizante nitrogenado ele é importado, porque o Brasil não consegue ter uma produção competitiva utilizando hoje uma matriz fóssil. E, basicamente, o lead time que você tem entre você tomar a decisão de você trazer a importação
O produtor lá fora colocar isso no seu planejamento, na sua programação de produção, contratar um navio, colocar no barco, chegar lá no porto, e todos vocês sabem os gargalos logísticos que a gente tem no porto, até chegar ao fazendeiro são 90 dias. Então, o que acontece? E aí o fazendeiro ele faz toda a safra, uma decisão de compra. Quanto é que está o valor da minha commodity, quanto é que está o preço dos meus insumos, fertilizante é um dos mais relevantes em termos de custo, e aí ele vai postergando essa decisão de investimento, vamos dizer assim, na safra. E é o que está acontecendo, né? Principalmente que o Brasil é um grande produtor de milho, o milho não está com preço muito positivo, então o pessoal está postergando, e o que acontece? Agora a gente precisa plantar o milho agora em janeiro e fevereiro. O pessoal não importou fertilizante, tem a possibilidade de não ter fertilizante para a produção de milho, o que significa uma quebra na produtividade agrícola. E isso, se a gente vai fazer uma análise de causa-raiz, né, para quem eu venho muito da área industrial, a gente vê que a causa-raiz é a gente não tem uma produção local. Uma produção local do lado fazendeiro, ele não precisa tomar essa decisão 3 meses antes. Ele pode tomar a decisão hoje e carregar amanhã. Muito bom. E de forma limpa, né, e renovável, né? O Rodrigo explicou. É ar, é água e é energia renovável, né, para fazer esse fertilizante. Então, e estamos falando, né? Eu também gosto de lembrar que a gente está falando aqui de segurança alimentar, né? Bom, a gente já começou, né, falando de mercados, que eu acho que é muito interessante, de usos, né? A gente tem mercados internos, mercado externo e diferentes setores da indústria, né, que são potenciais, que a gente já mencionou aqui. E aí, pelo mapeamento que a gente fez, né, o maior número de projetos anunciados aqui no Brasil é para exportação, né, de hidrogênio de alguma forma, né? A gente sabe que a União Europeia, por exemplo, por quê, né? Na União Europeia, por exemplo, tem esses leilões, né, de compra de hidrogênio verde, vai vir hidrogênio verde da Europa mesmo para a Europa, mas eles também vão importar porque eles têm metas, né, de redução de emissão. A União Europeia também implementou o CBAM, né, que é uma taxa para produtos importados que varia de acordo com a pegada, né, de carbono dos diferentes produtos, né? Países ao redor do mundo, empresas ao redor do mundo têm metas de net zero até 2050, então aí o hidrogênio entra, né, como esse vetor de descarbonização, viabilizador dessas metas. E eu queria perguntar para o Luiz, né, o seu projeto, né, Luiz, desde o nascimento dele e a localização dele lá no Porto de Pecém, com esse olhar, né, para o mercado externo. Então, quais são essas oportunidades que você está vendo de exportação do hidrogênio verde, de quais derivados, quais países e usos que você tem visto assim como potencial para um projeto de amônia, de hidrogênio, enfim, derivados, olhando para o mercado externo? Boa pergunta, Camila. Na verdade, a gente começa aqui, eu já tenho quase 3 anos aqui no hidrogênio verde, e ninguém falava de hidrogênio verde naquele momento, né? E hoje, se você pegar o jornal, todo dia tem uma notícia de hidrogênio verde ou de amônia verde. É muito interessante porque o mundo acordou para essa oportunidade. E lá atrás, quando você falava 2, 3 anos atrás, aqui era sempre na Europa. A Europa tem muito mais necessidade de descarbonizar, porque tem uma matriz muito mais suja do que a nossa. A nossa, na verdade, é muito limpa. E por isso a primeira demanda vinha de lá. Por quê? Porque você tinha os leilões, como a Camila falou, você tinha as empresas com targets de ESG já mais avançados, né? A própria população com uma consciência da transição energética muito mais aguçada. Então, o consumidor lá, ele já olhava, olha, não, eu quero um produto de baixo carbono, eu prefiro esse ao invés daquele que está poluindo. Então, por isso, quando a gente veio para aqui para o Brasil há 3 anos atrás, veio com essa tese mesmo de exportação. Mas o que está acontecendo agora é que o mercado acordou, né? Então, nos últimos 6 meses, 8 meses, por uma série de motivos, o mercado acordou. Então, a gente está vendo já o aço, companhias de aço conversando. A gente tem a própria Atlas Agro aqui, fertilizante. A gente tem o SAF, o imetanol. Começa a surgir um mundo aqui. Eu achei muito pertinente o que você falou, Camila. A gente olha aqui 3 empresas diferentes, posicionadas em diferentes setores,
E para você ver que isso tudo é puxado pela renovável. Quando antes a gente olhava só para o solar, que vai produzir o quê? Energia, agora a gente está falando de um solar que vai produzir o fertilizante. Porque para produzir o hidrogênio, para produzir a amônia, precisa do solar. Então, começa a criar esse ecossistema aqui. Mas é uma verdade que a Europa hoje já tem mandato, a Europa já tem legislação dizendo que eles querem comprar 10 milhões de toneladas. Isso já é assinado, já tem diretiva da Europa. E isso agora está permeando pelos países, porque cada país que faz parte da União Europeia tem que fazer sua própria legislação de acordo com o que está a diretiva da EU, da União Europeia. Então, a gente olha o mercado de exportação como um primeiro, e está vendo esse movimento do mercado nacional, e o que a gente vê, olha, a Europa, muitas vezes, a gente vai exportar para a Europa e não vai utilizar aqui. Isso é olhar o copo vazio. Na verdade, é o seguinte, a Europa vai pagar o prêmio primeiro, vai diminuir custo aqui, a gente ganhar escala e produtividade, e a gente vai conseguir utilizar aqui no Brasil, para produzir as outras coisas. Então, é só um ganha-ganha. E o Brasil, ele não precisa escolher, né, Camila? Ele não precisa escolher se eu tenho que exportar ou utilizar aqui. Não é um recurso escasso. Pelo contrário, a gente tem terawatts aí de energia para ser produzida aqui no Brasil. Então, o Brasil pode produzir para o mundo inteiro, em escala e em competitividade. Precisa só a gente desatar o nó agora, que a gente vai falar na próxima sessão, Camila, para não passar, mas a gente desatar o nó, como foi feito lá na solar e na eólica. Aliás, voltando um pouquinho assim, dos incentivos, eu tenho certeza, se a gente não tivesse feito aquelas medidas lá no passado, foram quantas pessoas na Bessolar, lá na última? 3 mil, 4 mil pessoas? Eu não lembro agora o número, foram milhares de pessoas. Quantos empregos a gente teria aqui no Brasil se não tivesse tomado uma decisão lá atrás de fazer renovável? Né? Quantos desses 3 mil, 4 mil empregos não existiriam? Não, na solar, a Bessolar acompanha, já atingimos 1 milhão de empregos gerados pela energia solar. Exatamente. Na feira foram 3 mil, 4 mil, desculpa. E são 1 milhão, realmente. 1 milhão de pessoas empregadas aqui trabalhando da solar. Isso foram decisões que foram feitas lá atrás que a gente tem que fazer, que a gente tem uma história de sucesso e a gente tem que continuar repetindo aí. Perfeito, obrigada, Luiz. Então, eu vou avançar aqui o tema, gente. A gente falou um pouco, o Marcel já tinha mencionado de mercados, o Rodrigo já falou do mercado de fertilizante. Então, eu vou avançar, né? A gente vê muito projeto anunciado, né? Mas a gente ainda está, né, num momento de análise de viabilidades. Então, a minha dúvida aqui, né, que é uma pergunta que a gente recebe bastante, para quando essa oportunidade vai acontecer, vai efetivamente se viabilizar, né, esses investimentos vão ser feitos, esses empregos vão ser gerados, essa energia renovável vai precisar estar entrando em operação? E por quê? Né? Qual é o nó que precisa ser desatado aqui, como o Luiz mencionou? Né? O que a gente precisa ter aqui no Brasil para que esses projetos, né, de hidrogênio renovável nasçam de uma forma sustentável, competitiva, uma vez que a alternativa fóssil, né, o hidrogênio cinza, por exemplo, né, ele é mais barato, né, porque já existe há muitos anos. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí de quais são esses obstáculos, quais são esses nós e como eles podem ser desatados. Aí eu vou deixar livre para Luiz, Marcel, Rodrigo, fiquem à vontade para responder. Bom, vou começar aqui e vou pedindo ajuda, porque eu fiz uma anotação que eu queria usar, vou usar um gancho aqui no que a gente vai falar. Vocês sabem muito melhor do que a gente que energia solar no Brasil deve ser um dos melhores lugares do mundo para você fazer. Então, se o CAPEX teórico no Brasil é o mesmo CAPEX de qualquer lugar no mundo, tirando o custo de frete, você tem a energia mais barata do mundo renovável no Brasil. Bom, se eu tenho a energia mais barata do mundo e 70% do custo de produzir hidrogênio é energia, eu tenho o hidrogênio mais barato do mundo. Só que não é verdade, porque a energia não chega no ponto de consumo com o preço da energia. Tem energia, você tem a TUSD do gerador, você tem a TUSD de transmissão,
os encargos e, obviamente, os impostos, mas que aí, no caso de exportação, a gente está na ZPS, tem essa isenção. Mas você chegar com essa energia até o ponto de consumo é caro. A gente estava conversando agora aqui mais cedo, a gente está falando em torno de 65 a 70 reais por megawatt-hora o custo do encargo e fio para o P100. Isso é muito dinheiro. Isso vai dar 12, 13 dólares por megawatt-hora. E a gente sabe que lá fora os grandes projetos de hidrogênio verde que são viabilizados estão sendo viabilizados a 20, 25 dólares o megawatt-hora. Então, para a gente ter o hidrogênio realmente barato no Brasil, óbvio que vai estar todo mundo no mesmo processo de ganho de eficiência tecnológica. Então, a gente está em igualdade de condição em qualquer lugar do mundo. A gente precisa ter a energia mais barata possível no ponto de consumo. E se a gente tiver essa energia mais barata no ponto de consumo, esse é o gancho que eu queria pegar. É óbvio que a gente pode exportar. E aí você tem dois lados, né? Tem muita gente que critica você exportar, porque você está exportando a energia renovável brasileira. Não, você está gerando riqueza para o Brasil e gerando emprego no Brasil, gerando industrialização no Brasil. E é no ponto da industrialização que eu quero chegar. Se eu consigo produzir o hidrogênio, a sei lá qual seja o preço, qualquer preço que a gente possa inventar aqui, e eu for exportar, eu vou produzir o hidrogênio, produzir a amônia, botar no navio, levar para fora, craquear a amônia para virar hidrogênio. Se eu for consumir hidrogênio no Brasil e exportar o produto brasileiro produzido, o frete da exportação do produto já está dado, já está ali. E esse custo, de acordo com o estudo da McKinsey, de adicionar a amônia, o frete e o craqueamento, a gente está falando de mais ou menos de 1,20 a 1,40 dólares o quilo. Então, assim, é realmente uma enorme oportunidade o Brasil fazer a sua tão sonhada neoindustrialização verde, utilizando o hidrogênio verde como combustível. Faz muito mais sentido a gente exportar um alimento brasileiro com hidrogênio verde produzido no Brasil do que eu importar o hidrogênio verde. Então, por que eu vou exportar a amônia para alguém fazer fertilizante lá fora para eu importar o fertilizante? Então, a lógica da gente ter o hidrogênio verde sendo consumido no Brasil para gerar riqueza no Brasil e você exportar o produto produzido é a mesma lógica de você hoje exporta minério de ferro para importar aço. Então, se a gente puder exportar aquilo produtos com valor agregado e com baixa pegada de carbono, a gente vai ter uma competitividade muito grande no mercado internacional. Então, resumindo aqui, para não ocupar o espaço inteiro, energia barata é fundamental, mas o custo dessa energia chegar no ponto de consumo é tão fundamental quanto a energia barata, e consumir isso no Brasil para gerar valor agregado para o produto brasileiro é uma das grandes oportunidades que a gente tem, diria, eu nunca vi isso no Brasil. Obrigada, Marcel, por ter trazido esse tema, né, a gente está falando, então, de nós, né, gargalos, né, o que a gente precisa para ser competitivo, e você, obrigada por ter trazido o tema da neoindustrialização, que é um tema que todo mundo aqui já deve ter ouvido, né, a reindustrialização verde, neoindustrialização, que é uma oportunidade que a gente tem aqui no Brasil, como o Marcel mencionou, enorme, né, de gerar produtos, né, produzir produtos de alto valor agregado para exportação, para também a indústria local, mas também lembrando da importância, né, como o Marcel mencionou, também do hidrogênio, a amônia para exportação, que é um papel, eu diria, geopoliticamente estratégico para o Brasil, né? O Brasil viabilizando a transição energética e a descarbonização do mundo, né? Então, eu também não gosto de dizer que uma coisa é melhor ou pior do que a outra, porque a gente está falando em termos, né, estratégicos, geopolíticos também, né? Além de gerar valor, ambas as formas, né, ambos os mercados. Eu queria explorar um pouquinho mais com o Luiz, né, porque ele tem trabalhado bastante com a ABIV, mas eu também, se o Rodrigo tiver também como contribuir, mais um pouco sobre quais os gargalos que a gente tem, né, para os projetos, né, começarem a sair do papel e como desatar esses nós, né? Um ponto importante para a gente lembrar de debater aqui, né, a semana passada, como eu mencionei, foi aprovado na Câmara dos Deputados um texto, né, de projeto de lei de hidrogênio verde,
né? É um primeiro passo que a gente está dando, né? Nós não temos no Brasil um arcabouço, né, regulatório, um arcabouço legal implementado, diferente de outros países que estão indo com tudo, né, para atender esse mercado nacional e global de hidrogênio, como os Estados Unidos, por exemplo, né? O pessoal aqui no governo brasileiro não gosta de comparação do políticas brasileiras com o IRA, ou Inflation Reduction Act, ou IRA, lá nos Estados Unidos, que é um programa de incentivo gigantesco aí para a transição energética e o hidrogênio verde, mas é uma forma de se posicionar, né, literalmente pôr o pé na porta e falar, nós vamos produzir isso, vai ser competitivo, né? A Atlas Agro está aqui dando um exemplo, o Rodrigo mencionou o primeiro projeto que vai sair do papel da empresa, né, que é uma empresa europeia, o primeiro projeto que vai sair do papel vai ser nos Estados Unidos, né? Aí, e da Fortescue também. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí sobre esses gargalos, esses nós, e como desatá-lo, falando um pouquinho também sobre esse arcabouço regulatório que está desenhando, mas não só esse, né? Se vocês quiserem trazer outros pontos, que tem muitos aí, gargalos e formas de resolvê-los. Eu vou começar, Luiz, falar de uma forma talvez mais específica no mercado de fertilizantes, você tem a visão talvez mais um pouco do todo. Obviamente que existem muitas oportunidades, né? Acho que você comentou, né, Camila, a questão do IRA, isso é uma realidade, né? Os Estados Unidos, no ano passado, anunciaram isso e estão realmente colocando muito dinheiro e, basicamente, o que está acontecendo lá é uma reindustrialização nos Estados Unidos. Então, obviamente, está basicamente todo mundo indo para lá. Aqui no Brasil tem várias vantagens para isso, mas, obviamente, um dos principais aspectos, eu não vou comentar novamente, foi justamente o que o Marcel comentou, né? Como fazer que, no final, o custo da energia seja competitiva. Mas também tem um lado, obviamente, aí falando parte de fertilizantes, obviamente olhando um pouco sobre como entregar um fertilizante mais competitivo e sustentável para o produtor rural, né? Hoje, no final, por exemplo, o Brasil, eu falei para vocês, ele importa 90% dos fertilizantes. E quando a gente importa esses fertilizantes, a gente está importando fertilizante não necessariamente dos locais onde tem o combustível mais limpo. Então, quando a gente importa carbono junto para cá. E não é pouca coisa, é muita coisa. E, basicamente, hoje, quando você traz isso, você importa, obviamente, é muito importante para a agricultura brasileira, mas não há nenhum desenvolvimento social, não há geração de empregos aqui. Se a gente realmente está querendo desenvolver a indústria de fertilizantes, como a gente está se propondo também, a gente, obviamente, é um investimento em Uberaba de quase 5 bilhões de reais. Só na parte de construção são 2.000 empregos, sem contar, obviamente, na parte de operação. Isso tudo é gerado e a oportunidade é gigantesca. Só para dar alguns números, rapidamente, a indústria de fertilizantes nitrogenados, em 2020, segundo os dados da ANDA, que é a Agência Nacional de Difusão de Adubos, importou mais de 11 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados. A nossa planta vai fazer 500 mil toneladas. Então, olha o potencial que tem realmente da neoindustrialização, a atração de emprego, desenvolvimento. Mas essas plantas, assim como a nossa, vai competir com o fertilizante que chega hoje sem nenhuma barreira. Na verdade, muitas das vezes, no passado, ela era beneficiado contra a indústria brasileira, o que fez nos últimos 20 anos, na verdade, você ter um desincentivo a novas fábricas. Então, o percentual das indústrias de fertilizantes nos últimos anos, se você pegar o mapa, só tem reduzido, porque, basicamente, por políticas públicas errôneas, acabou não estimulando a indústria de fertilizantes. E agora a gente tem uma outra oportunidade, que eu vou deixar para o Luiz realmente complementar de uma maneira mais ampla, não só para a indústria, mas, obviamente, para outras indústrias também, de derivados e também da própria energia. Rodrigo, obrigado. Olha, fertilizante, o Rodrigo mencionou aí, só adicionar, ele sabe muito melhor do que eu, mas fertilizante, basicamente, e ele falou isso, era feito de gás feito de gás natural até ontem, né? Você vai fazer com hidrogênio verde. E aqui no Brasil, o gás natural custa 14, 15 dólares o 1 milhão de BTU. Nos Estados Unidos custa 3. Na Arábia Saudita, sei lá, 2 dólares, 1 dólar. Por isso que você não tinha fertilizante aqui, por isso que a gente importa 90%, porque o gás natural é caro, o insumo é caro. Imagina você ter que fazer uma placa solar e agora comprar do lugar mais caro do mundo. Você vai ser competitivo? Não. Né? Nenhuma das empresas aqui ia parar de pé, nenhum dos empregos ia parar de pé. Por isso que o hidrogênio verde agora é uma tecnologia nova com um caminho para reduzir o valor e ser tão competitivo como o gás natural.
dos melhores lugares do mundo, sendo que tem uma vantagem que não emite carbono. Então, esse é o racional, porque empresas aí como a Atlas Agro que estão indo na frente, de botar o dinheiro nisso, esperando que vai ter uma queda de custo. Mas volto de novo para vocês, os primeiros painéis solares, eles não eram os mais baratos. Teve que passar por escala, produção, aprendizado, para chegar no preço que é hoje. Aliás, tem um número, é a minha segunda casa que eu tenho painel solar. Tá? Estou botando agora na minha segunda casa painel solar. Eu gastei, acho que na primeira, 30 e poucos mil reais, e nessa agora estou gastando mais, ficou mais barato, né? Então, 27 mil reais. Queria até botar mais, disse, olha, não, o telhado do senhor é todo recortado, não dá, mas eu queria botar mais. E eu peguei um número dos Estados Unidos, que quando eles fizeram lá em 1970 e poucos, se eu quisesse instalar na minha casa, ia custar 3 milhões de reais. Olha como caiu esse preço. O hidrogênio verde é a mesma história. Por isso que existe a possibilidade da gente fazer. Mas se você não fizer os primeiros, é ovo e galinha. Se você não tivesse feito aqueles primeiros lá atrás, e aí entra dinheiro público, né, para ajudar a financiar isso, porque eu não tenho dinheiro para pagar na minha casa 3 milhões de reais de painel solar. Acredito aqui que talvez tenha um ou dois aqui. Se quiser levantar o braço, pode levantar, fica à vontade, e consiga botar 3 milhões em casa de painel solar. Mas é isso, é questão do ovo e da galinha, quer dizer, isso vai diminuir o preço. Agora eu vou dar, quem sou eu para dar aula de matemática, mas eu vou falar de números com vocês, tá? E aí, se quiser anotar no papel aí esse bando de número, fique à vontade. A gente fez um estudo pela ABIV, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, de qual seria o impacto macroeconômico para o país, né? Quanto que isso geraria de PIB, de crescimento. Então, a gente pegou e disse, olha, contratamos uma das maiores consultorias do Brasil, renomadíssima, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer as projeções. Olha o que o mercado está dizendo global, o que vai ser o consumo de hidrogênio, né? Como vai ser, quais os graus de competitividade, e me faz um estudo macroeconômico. Para o Brasil ter só 4% do mercado global, só 4%, tá? A gente seria um investimento até 2050, um crescimento do PIB de 7 trilhões de reais. Isso só considerando produção de hidrogênio e amônia. Eu não entrei no fertilizante, não entrei no aço, não entrei no SAF, não entrei no imetanol, não entrei no diesel verde, são 7 trilhões de reais até 2050. De superávit que o Brasil teria, superávit significando o seguinte, quanto que o Brasil tem que dar de incentivo e quanto que o Brasil vai receber em impostos, só impostos. São quase 700 bilhões de reais. Isso até 2050. Mas, Luiz, 2050 é muito lá longe. Traz mais para cá. Até 2030, tá? O superávit que você teria do governo em todos de arrecadação seria aproximadamente 70 e poucos 80 bilhões de reais. Quer dizer, o dinheiro é como se você estivesse fazendo um investimento, né? Olha, eu vou investir aqui um dinheiro e vou receber de volta o meu dinheiro corrigido mais 80 bilhões de reais. Essa é a indústria de hidrogênio verde. Esse é o incentivo que você precisa pequeno para tirar os primeiros projetos do papel. E, na verdade, quando a gente fez esse estudo, imagina que você faz, eu vou comprar o meu painel solar da Camila, e a Camila diz o seguinte, Luiz, não tem problema, eu faço todo o investimento para você. Você não precisa colocar dinheiro. Obrigado, Camila. 30 mil você não precisa. E faz o seguinte, quando chegar em 2000, quando você começar a utilizar, você vai me pagar. Quando você vai fazer isso, Camila? 2028. Demora 3 anos para construir, não sei o quê. 2028. Aí sim você vai pagar. Excelente negócio, Camila. Mas tem um porém, Luiz. Na verdade, você não vai pagar. Porque o imposto que você vai arrecadar é maior do que você tem que me pagar. Então, eu, como governo, não vou tirar 1 centavo sequer do meu bolso. E gerei toda essa economia. E por que eu estou falando para vocês aqui da Bessolar e por que isso é importante e relevante? A Camila falou, o deputado Arnaldo Jardim, que foi a pessoa, foi o presidente lá na Câmara, que fez um trabalho excelente escutando todos os envolvidos, a indústria, a sociedade,
passou um plano que é um marco, um plano de hidrogênio verde na semana passada. Eu e Camila estávamos no telefone a todo momento. Só que ele ainda não passou com os incentivos que são necessários para realmente desatar esse nó, para desatar esses 50 projetos, desatar esses investimentos aí que podem dar 70 bilhões de reais no bolso do país. Agora está indo para o Senado. É muito importante que a indústria renovável, e a gente vai estar junto da Solar, da Eólica, das outras fontes renováveis, porque está todo mundo junto, da indústria, da CNI, para mostrar isso e a gente, como sociedade, propagar isso, porque é bom para a sociedade. E como é bom? Como eu beneficio isso? É com mais emprego, com mais negócios. Agora, se a gente não fizer nada, eu não tenho 3 milhões para instalar painel solar na minha casa, Camila. Desculpa, eu não vou poder comprar. Precisa comprar os primeiros, precisa incentivar os primeiros. A boa história é que, se eu, fazendo comparações assim de brincadeira, os 30 mil que eu gasto hoje de solar, no momento que o hidrogênio verde está, não são 3 milhões de reais. Provavelmente é 40, 45 mil reais. Eu estou tentando fazer uma escolha de 45 mil e 30. Tá? Então, preciso de 15 mil reais, Camila. E você, aliás, eu nunca vou precisar te pagar, porque eu vou recolher mais do que eu gasto. É isso que a gente tem que batalhar com o governo e apoiar o governo, apoiar os senadores, dizendo, olha, a gente entende que para o Brasil isso é bom, porque vai gerar emprego, vai gerar receita. E qual o problema hoje no mundo? Imagina, a gente está em São Paulo aqui, e muitos de vocês investem em planta solar, ou seja, em São Paulo, no Nordeste, mas chega o Rio de Janeiro e diz o seguinte, olha, eu vou botar Curitiba. Curitiba lá, que tem um clima mais ameno e tudo, e vai dizer, olha, aqui eu não tenho um clima ameno, mas eu vou botar 100 milhões de reais na mão de cada empreendedor aqui que fizer o projeto aqui. Aonde que vocês vão fazer projeto? Em Curitiba ou em São Paulo? Vai todo mundo correr para São Paulo. Como a Atlas Agro está tomando a primeira decisão lá, a Fortescue está tomando lá, porque é lá onde vai ser viável. Então, os Estados Unidos está fazendo isso. Os projetos estão correndo lá para trás porque os Estados Unidos está botando o dinheiro, está botando os 100 milhões de reais essa brincadeira. Então, todo mundo vai tomar a primeira decisão lá. E eu tenho medo aqui, Camila, que o Brasil pode continuar sendo o país do futuro. Todos aqui que devem ter, na plateia, entre 20 a 50, 60 anos, a gente sempre escutou o Brasil, o país do futuro, o Brasil, o país do futuro. E eu tenho medo que a gente vá nadar e morrer na praia. Significa que a gente tem toda essa eólica, solar, essa capacidade que foi criada e agora a gente pode dar um salto de 2, 3, 4 vezes e a gente não está fazendo o nosso dever de casa. Então, é a obrigação da sociedade da gente informar, sim, os nossos políticos e engajar eles para dizer, olha, faz sentido, vamos investir nisso, é para o futuro, e não botar em fóssil. E vou dar um outro número, Camila, desculpa aqui, que essa é a parte que eu me excedo, mas o fóssil recebeu, em 2022, 108 bilhões de reais de incentivos. Sabe de quanto que o hidrogênio precisa? 5 bi por ano. Isso em 20 anos só, e acaba. Menos que isso, deve estar uns 4, 3 bi. Será que não tem lá, dos 108 bi, será que não tem 3 bi para você dar para uma indústria que não polui, é nova e é o futuro do mundo? Eu fico me fazendo essa pergunta. Obrigada, Luiz. Ele mostrou muito com números, né, embasando aí como não deveria ser tão difícil assim a gente tomar uma decisão como país, né, de realmente incentivar esse setor a deslanchar. E a gente até recebeu uma pergunta aqui, né, se o REHIDRO, né, que é o equivalente ao REID que a gente tem para energias renováveis, seria suficiente, que é o que foi aprovado no texto, né, que foi aprovado. Acho que o único incentivo que estava incluso lá nesse texto do PL que foi aprovado é o REHIDRO, né, que seria o equivalente ao REID, que seria o suficiente para fazer o setor deslanchar. E não, né, efetivamente os incentivos eles ficaram de fora. Então, essa é a batalha que a gente está travando aqui, e a gente conta com o apoio aí dos nossos associados para ajudarem a engajar. A gente está, né, caminhando para o fim do painel, então eu vou trazer um pouco, se vocês puderem ser um pouquinho mais breves, que tem alguns outros temas que a gente ainda não tratou, mas eu vou trazer um tema que é bem assim próximo do
do nosso associado aqui na Besolar, que é o setor solar fotovoltaico. E vocês já mencionaram super bem, né, da importância da energia renovável, né, e da energia solar para fazer o hidrogênio verde, né, e a importância no custo, né, desse hidrogênio, a energia solar ou a energia renovável, ela é o principal custo, né, de operação dessa fábrica, né, de hidrogênio. Então, eu vou trazer um outro ângulo, né, que é uma pergunta que a gente tem muito dos nossos associados também. A energia solar, ela é intermitente, né? A gente tem a geração da energia uma vez que, né, a gente tem a irradiação solar, então, enquanto é dia, né, tem o sol, a gente está gerando energia. Mas a gente também ouve que o eletrolisador, né, que é aquele equipamento que faz, que produz o hidrogênio, né, a molécula do hidrogênio, ele, né, para ser eficiente, ele precisa estar operando a todo momento. Como é que vocês estão tratando a solução de energia renovável no projeto de vocês? Nessa questão da intermitência, a questão da localização, né, do projeto de energia renovável. Se eu quero, né, se eu sou um investidor, um gerador de energia solar, eu quero fornecer energia para você, produtor de hidrogênio verde, eu tenho que estar lá do lado da tua fábrica, eu não tenho, quais os prós e contras? Vocês podem falar um pouquinho aí sobre o que vocês avaliam quando vocês estão buscando uma solução de energia para o seu projeto? Vou começar aqui puxando a fila, tá? No nosso caso especificamente, bem, até comentei, nosso projeto é em Minas, então, obviamente, é o maior produtor de energia solar e realmente a gente está contando muito ela como uma solução. Mas, obviamente, tem essa característica que a Camila comentou, da intermitência. Então, a gente ainda não definiu exatamente qual vai ser a configuração, isso vai depender muito do parceiro que vai trabalhar com a gente está conversando com várias empresas de energia na solução a ser fornecida. Mas, obviamente, o mix ideal para nós é um mix de solar e eólica, obviamente, para você reduzir um pouco essa intermitência, mas também existe a possibilidade de, basicamente, a gente adquirir um contrato de longo prazo de 100% como solar e, basicamente, esse balanceamento foi pela própria empresa de energia. Então, no caso de nós, especificamente, a gente também poderia, basicamente, ter alguma opção de colocar off-grid, né, obviamente sem conectar ao sistema elétrico, mas a demanda de energia desses projetos, o Luiz já deu alguns exemplos, são muito grandes, né? A gente está falando, no nosso caso, são 300 megawatts médio para essa planta. Se a gente for falar aí de solar, é 1 giga, se a gente for falar de eólica, aí 500, 600 megas de capacidade instalada, então é muita coisa. Então, e, obviamente, no nosso modelo de negócio, a gente está em locais onde os nossos clientes estão lá, né? Na agricultura, então a gente está do lado dos fazendeiros, e geralmente onde você tem agricultura, geralmente não são os locais onde tem as terras mais baratas, né? Então, realmente o valor do terreno é muito mais alto. E ao contrário, obviamente, quando você tem um parceiro de energia, uma possibilidade de ter um local que tem uma alta incidência, fator de energia, mas com terras mais competitivas, talvez seja a situação ideal. E talvez é para essa que a gente está olhando. Então, em Minas, provavelmente, muita coisa ligada ao que existe já hoje, lá em norte de Minas, mas também a gente, no nosso caso, não descarta também de ter um bom mix e também vir de eólica, provavelmente do Nordeste, obviamente, que é uma grande fonte de energia eólica que existe hoje no país. Super rapidinho, o nosso projeto hoje principal está no Nordeste, e por uma característica da regulação da União Europeia, que é para onde a gente quer exportar, para a Europa, se você tem o submercado, né, que no Delegated Act é considerado o bidding zone, 90% ou mais renovável, você estaria isento da necessidade do critério de adicionalidade e do critério de correlação horária, até uma data específica. Então, provavelmente, como todos esses projetos são muito grandes, do ponto de vista de consumo de energia, não necessariamente você vai botar todos os ovos numa mesma cesta, né? Então, pode ser que você tenha um mix de ofertas, até com energia existente, a depender do que a gente vai conseguir aprovar no projeto de lei ou não, mas energia existente, solar e eólica. Eu, particularmente, nesse momento, não acredito que a offshore seja uma boa opção no Brasil. Eu acho que a gente tem bastante recurso onshore, com custo muito mais interessante. Então, seria um mix aí de solar, eólica, onshore e energia existente. Maravilha. Obrigada. Essa é uma pergunta que a gente tem bastante. Eu vou deixar
né, vocês fazerem alguma última consideração. Eu acho que as perguntas que a gente recebeu aqui no QR Code a gente conseguiu já mencionar. Eu só queria trazer alguns outros temas aqui bem rapidamente para mencionar para vocês que não foram trazidos aqui porque a gente não teve o tempo suficiente, nosso painel acabou ficando mais curto do que o previsto. Eu tinha trazido aqui uma lista de temas, eu vou mencioná-los, não quer dizer que nós vamos discutir aqui agora, mas para vocês estarem, né, por dentro do que está acontecendo no setor, mais do que a gente não está falando aqui, mas eu vou deixar aberto aqui um minutinho para cada um de vocês falarem sobre ou um desses temas, ou todos, ou nenhum, tá? O que vocês queiram finalizar aqui. Mas eu acho que é importante, né, e o Marcel, com a resposta dele, ele brevemente, né, mencionou a questão do que está sendo solicitado de mercados de importação, né, do hidrogênio, que é a certificação. Né? Então, eu acho que um tema importante para vocês estudarem é qual tipo de mercado precisa de uma certificação para esse hidrogênio verde e quais as regras para essa certificação, que tem a ver com localização, que tem a ver com bidding zone, que tem a ver com adicionalidade, quer dizer, energia de projeto novo e não de energia existente que está deslocando, né, de outro uso. Tem a ver com temporalidade da geração e do consumo, aquela questão, né, de geração e consumo em tempo real. Enfim, são muitos, né, esses temas, então acho que é importante vocês olharem esses temas. Eu acho que um outro tema importante também, né, que para vocês saberem que está sendo muito debatido, que é um dos principais gargalos hoje para os projetos que estão mais avançados, e aí não é só no Brasil, tá? E aí no mundo, é a questão do off-taker. Né? E aí vocês, né, que trabalham com energia solar sabem muito bem. A gente precisa de um consumidor, né, final para a gente fazer a decisão do investimento. Né? Então, como é que é essa dinâmica de negociação de off-take ou de compra desse hidrogênio ou seus derivados? Né? É um mercado onde a gente vai ter contratos de longo prazo. Né? Na geração centralizada, a gente tinha mercado regulado, né? Tinha leilão, então tinha mercado, né, regulado e demanda constante. Depois a gente migrou para um mercado uma abertura de mercado, então a gente foi para um cenário de mercado livre, né, com grandes consumidores de energia, esses PPAs de longo prazo. E hoje em dia a gente está tendo projetos aí que estão sendo até financiados, enfim, sem um PPA de longo prazo que atenda 100% da demanda dessa energia e estão, né, avançando. Então, como é que é essa dinâmica de off-take? Tá? Eu acho que é importante. E preço também, definição de preço desse produto final, como vai ser essa precificação, né, e essa negociação com o off-take. Então, é importante vocês olharem esse tema. E também queria trazer um outro tema para mencionar, é a financiabilidade, porque a gente está amadurecendo no setor. Né? Quando a gente começava nesses eventos falando de hidrogênio, era, o que é? Quais são os usos? Né? Qual vai ser o tamanho do mercado na projeção lá em 2050? Quais são as rotas? Né? Esses eram os temas de quando a gente estava começando. Hoje, a gente já está falando de off-take, a gente está falando de financiamento. Né? E para financiar projetos, e a gente sabe no setor de energia renovável aqui, né, a gente precisa ter um contrato de off-take. O pessoal da GD, que trabalha com geração compartilhada, sentiu isso na pele. Né? Como é que a gente financiava projetos de geração compartilhada sem ter esse consumidor final com rating, enfim, de longo prazo? E conseguimos, né, achar algumas soluções, mas elas não são as mesmas soluções e as mesmas condições que a gente tem de financiamento para um projeto de geração centralizada com um comprador dessa energia no longo prazo. Né? Então, como é que é essa questão da financiabilidade de projetos de hidrogênio e seus derivados, né? Considerando todas essas questões? Então, esse é aí também um dos temas que a gente tem navegado bastante nesses últimos meses, assim, nesses projetos que estão mais avançados. Então, queria agradecer a participação de todos e vou deixar aqui os nossos participantes fazerem as suas considerações finais. Obrigada. Obrigado, Camila. Você é rápido também. Falando aqui para o pessoal da Solar, a oportunidade que vocês têm para crescer aí nos próximos anos 300%, 400% é com hidrogênio verde. Então, é uma oportunidade histórica para o Brasil. Aí. Eu também concordo com o Marcel, eu nunca vi uma oportunidade dessa e a gente tem que fazer correto e tem que fomentar e tem que induzir essa indústria e tem que participar como sociedade. Né? E o fornecimento, como foi visto aqui, vai ser um fornecimento não só para fazer o hidrogênio verde, a energia, né, ele como um vetor energético, mas para fazer o fertilizante para o aço e tudo. Então, o caminho é muito grande. É esse caminho
até, vamos dizer assim, dos hard to abate, do difícil de abater a emissão. Então, se o pessoal aqui quer crescer, quer ter investimento, quer ter emprego, melhorar a situação, é realmente investindo no hidrogênio verde e batalhando realmente, trazendo esse tema aí a todo momento. E uma consideração super relevante nesse momento, onde a demanda de energia, né, especialmente para o pessoal aí que trabalha na geração centralizada, sabe que não é o melhor momento, né, para a contratação de energia a longo prazo. Sem me repetir muito aqui, vou agradecer a Camila pelo convite. Acho que a gente tem uma oportunidade única e a gente tem que se unir, todos os setores de geração de energia, de consumo, de hidrogênio verde, para que a gente possa mostrar essa oportunidade e tangibilizar em números, né? O que a BIV agora fez, eu espero que seja repetido por outras associações também, para que a gente possa demonstrar com números que, assim como os Estados Unidos está fazendo, dando subsídios e retornando 8, 12 vezes mais no futuro, ou seja, você dá um subsídio agora e recebe no futuro, hidrogênio verde é algo que, uma vez que você tem a decisão do investimento, você demora 2 anos, mais ou menos, e só depois que você investiu, como o Rodrigo comentou, 5 bilhões de reais aqui no nosso projeto do P100, são, enfim, na última etapa, que são 2 giga, pode-se falar em torno de 5 bi de dólar, você já vai ter gerado isso tudo de investimento no país para depois esses incentivos, esses subsídios que estão sendo solicitados, que é o FIO e o encargo, comece efetivamente a sair, vamos dizer assim, do bolso do Brasil. Mas obrigado e a gente está... Bom, estou aqui à disposição se vocês quiserem tirar dúvida depois também. Bem, obrigado novamente, pessoal. Obrigado, Camila. Obrigado, Abessolar, pelo convite. Não vamos estender também. Acho que compacto muito o que o Luiz e que o Marcel falaram, né? A oportunidade é gigantesca, a oportunidade é gigantesca para toda a cadeia, com vários exemplos aqui, né, de como vocês vão poder induzir esse crescimento tem a indústria do hidrogênio, amônia, derivado, fertilizante, aço verde. Então, a gente tem falado muito no Brasil de neoindustrialização. Eu, particularmente, eu não acredito numa neoindustrialização se ela não for verde. Acho que ela não vai acontecer. Até também eu tenho comentado com algumas pessoas, porque, obviamente, existem algumas discussões acerca de incentivos para outras áreas. Eu tenho muita dificuldade de entender alguma empresa grande, multinacional, que vai investir essa quantidade de capital numa indústria fóssil hoje, porque ela está remando contra a correnteza. E é um investimento, como a gente falou, de 3, 4 anos. E cada vez mais esse apelo sustentável está sendo uma demanda global. A gente conversa com muitos produtores de alimentos, né? E um dos produtores de alimentos que estão muito próximo de onde a gente vai colocar a nossa fábrica nos falou: Rodrigo, tem um dos nossos maiores clientes, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, já tem uma demanda independente de qualquer tipo de restrição, de CBAM, de ter uma redução na pegada de carbono, porque os consumidores daquela região já estão pedindo isso. Então, como que a gente vai ter incentivos? O Luiz deu o número de incentivos na parte de combustível fóssil, se o mundo está remando para o outro lado. Mas o segundo ponto muito rápido que eu queria trazer também é uma oportunidade gigantesca para a indústria, uma oportunidade gigantesca para o PIB do Brasil, mas ele tem uma janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade, na minha visão, ela vai até 2030, 31, 32. Se a gente não conseguir resolver isso, ou talvez até antes, né, Marcel? Se a gente não conseguir resolver antes, a gente vai perder essa oportunidade. Por quê? Porque tem outros países que já estão se mobilizando, feito os Estados Unidos, a Europa, a Austrália, Japão, daqui a pouco o Canadá já está discutindo. Então, a gente tem essa janela de oportunidade que pode fazer com os números que o Luiz falou de 700 trilhões, superávit. Então, ou seja, imagine essa oportunidade de injeção no PIB no Brasil, ou a gente pode não fazer nada, perder essa janela de oportunidade e dar o famoso voo de galinha. Obrigada. Você terminou para melhor impossível aqui, vocês três. Eu queria novamente agradecer de verdade, né, de vocês estarem aqui. 3 pessoas que representam assim
empresas super sérias, importantes no setor, estarem aqui com a gente, compartilhar um pouco do conhecimento que vocês têm. Então, muito obrigada, Luiz, obrigada, Marcel, obrigada, Rodrigo. E agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente hoje, estiveram aqui firmes e fortes, acompanhando nosso debate. E vou passar a palavra aqui para a nossa mestre de cerimônias. Obrigada. Nós que agradecemos pelo excelente debate. Eu gostaria de pedir agora o vídeo dos patrocinadores que nós não conseguimos assistir antes, se vocês puderem rodar, e aí depois eu falo sobre a nossa pesquisa de satisfação, por favor. Há 25 anos, a Huawei está no país aproximando as pessoas, conectando as empresas, os mercados e os governos do país a mais de 95% dos brasileiros. Em 25 anos, a parceria da Huawei com o Brasil cresceu e se fortalece a cada dia por meio do trabalho intenso de seus colaboradores e parceiros. Uma rede de pessoas e instituições focadas em inovações que promovem o desenvolvimento do país, junto com mais de 200 instituições nacionais. A Huawei acredita no Brasil. Por isso, investe em tecnologias de informação, comunicação e energia inovadoras que colocam a produção brasileira na vanguarda mundial, com a melhor infraestrutura de cloud e total segurança de dados. E que estão gerando energia limpa com a mais avançada tecnologia fotovoltaica. Huawei, 25 anos no Brasil. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis.